Amém, aleluias. Paz do Senhor, amém? Amém. Será que dá para ser melhor? Paz do Senhor? Amém. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz pelo privilégio de estar sendo responsável pela mensagem desta noite. Já fomos muito abençoados e tem mais um pouco do Senhor para as nossas vidas. Eu já quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, onde nós leremos os versículos 6 e 7. Gente, eu confesso que, desde quando eu fui convidado para estar trazendo uma mensagem, eu fiquei um pouco nervoso, mas hoje eu estou bastante. Aleluia, dá um frio na barriga, mas glória a Deus. O mais importante é que de mim eu não tenho nada para vocês, porque eu sou totalmente dependente do Senhor. Aleluias. E eu faço questão de deixar isso claro, porque não existe nada melhor do que sermos dependentes na nossa totalidade daquele que tudo pode, que tudo faz pelas nossas vidas. Vamos ler então? Gálatas 1, versículos 6 e 7. Eu vou ler na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Diz assim a palavra: Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Curve sua cabeça por um instante. Senhor meu Deus, eis a tua igreja, Senhor, para ser alimentada nesta noite, Pai. Senhor, usa-me segundo a minha instrumentalidade, mas principalmente segundo o poder da Tua palavra, Pai. Que não sejam as minhas palavras, nem os meus desejos, Senhor, mas que eu possa ministrar a Tua igreja com aquilo que o Senhor tem para nós. Fica conosco, Espírito Santo, e que todos os corações aqui presentes sejam terras férteis agora, para receber o que do alto vem, em nome de Jesus. Amém? Tema da ministração desta noite: os dois evangelhos. Aleluias. Os dois evangelhos. Essa epístola aos Gálatas, ela é de intenso valor para nós que estudamos a palavra, pelas minúcias que elas nos fornecem. Tanto sobre a vida do apóstolo Paulo, como o seu relacionamento com a igreja, o apoio que ele recebia dos apóstolos para que ele pudesse ministrar a palavra para os gentios. E também nos traz um esboço maravilhoso sobre o plano de salvação, onde Paulo defende que, estando todos os homens sob a lei e condenados por ela, a salvação se torna impossível, e que somente Cristo, uma vez que pela sua morte se tornou obediente à lei em lugar do pecador, somente assim a possibilidade de se alcançar a salvação. A lei que nunca foi posta para salvar alguém, mas ela sempre foi colocada como um guia a nos levar até Cristo. Mas o que isso tem a ver com os versículos que nós lemos? Vejam bem, essa era a defesa de Paulo. Mas essa defesa de Paulo vinha em oposição à mensagem judaizante, porque pessoas haviam se intrometido na igreja, questionando a autoridade apostólica de Paulo e ensinando ser necessário observar as leis como forma de salvação e não a graça de Cristo. Então, Paulo, ele começa a ir contra esses ensinamentos daquelas pessoas que haviam se infiltrado na igreja, e ele começa a criticar a facilidade com que tantas pessoas que já haviam sido alcançadas com as boas novas de Cristo, como que elas estavam abandonando o evangelho verdadeiro de Cristo por um outro evangelho que estava sendo pregado a eles. Então, Paulo, ele afirma e reafirma com veemência a divindade do evangelho que ele estava pregando. E nos dias atuais, uma das maiores dificuldades de quem pastoreia uma igreja é justamente manter os fiéis dentro da igreja. Por quê?
Porque, infelizmente, muitas pessoas têm preferido uma graça barata, uma graça que não transforma, preferindo ouvir falsas verdades que manifestam uma falsa salvação. Ou seja, eles preferem ouvir uma palavra, uma mensagem que deturpe o Evangelho de forma a transformá-lo mais leve, para deixar a sua vida mais leve e mais confortável. Vocês estão comigo? Aleluias. E infelizmente, este evangelho, esse falso evangelho pregado, ele tem arrastado com ele muita gente. Porque infelizmente muita gente tem realmente procurado um evangelho barato e banalizado. Quem esteve aqui na última Atos? Vocês lembram da ministração da pastora Bruna? Ela nos ministrou tremendamente sobre a réplica barata de um evangelho de alto valor, onde nós fomos ensinados, ministrados sobre esse evangelho barato que querem nos enfiar goela abaixo, e que infelizmente muitas pessoas têm aceitado e têm degustado desse evangelho. O tema da minha ministração nessa noite é os dois evangelhos. Repita comigo, os dois evangelhos. Aleluias. O evangelho de Cristo e um outro evangelho. Mas que evangelho que é esse outro? Eu gostaria, quem sabe, nessa noite, de dar como nome para esse outro evangelho, o Evangelho segundo Allan Kardec. Onde eu ficaria um tempo conversando com vocês, ministrando a vida de vocês, e eu tenho plena convicção de que em poucos minutos nós deixaríamos o Evangelho segundo Allan Kardec de lado e toda a igreja seguiria o Evangelho de Jesus Cristo. Ou eu estou errado? Mas não é sobre esse Evangelho que eu quero falar. Porque também não era sobre esse Evangelho que Paulo estava falando com os cristãos de Gálatas. É sobre um outro evangelho que ele é muito mais perigoso, porque ele é invisível, ele chega de forma sorrateira, e ele chega a ser agradável e bom. Mas agradável e bom somente para aquelas pessoas que desejam um evangelho superficial, que não lhe exija nada em troca. Aleluias. Apenas um evangelho que massageie o seu ego. E eu quero chamar este evangelho de um outro evangelho qualquer. Então, eu vou vos apresentar nesta noite o Evangelho de Cristo e o Evangelho qualquer. Mas por que um evangelho qualquer, pastora Paloma? Com todo o conhecimento que nós temos nos dias atuais, com a gama de ministrações que nós recebemos, e quando eu digo nós, eu não digo somente a Cidade de Refúgio, embora eu exalte muito o nome do Senhor, porque a nossa igreja investe muito nas nossas vidas, mas eu digo isso na igreja como um todo, a igreja de Cristo. Infelizmente, tem aumentado a cada dia o número de pessoas que têm pulado de galho em galho, de igreja em igreja, e às vezes dentro da igreja pulando de departamento em departamento, procurando um pensamento, procurando uma ideia, uma ideologia que possa mudar o evangelho para deixá-lo mais leve. E houve silêncio no jardim? Aleluias. Paulo, na ocasião em que escreveu aos Gálatas, em nenhum momento ele foi contra a observância da lei. Pelo contrário, ele cumpria toda a lei na sua íntegra. Mas o que Paulo queria que aqueles irmãos de Gálatas entendessem, e que a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite, é que qualquer ideologia, qualquer conversa, qualquer pensamento, qualquer doutrina, que não gerar transformação, não pode gerar salvação. Aleluias. Eu vou repetir para você, qualquer conversa, qualquer ideologia, qualquer pensamento, qualquer doutrina que não gerar salvação, gerar transformação, não pode gerar salvação. Aleluias. E tem mais. Qualquer estilo de vida, porque hoje a gente fala muito sobre estilos, né? Cada um quer ter um estilo diferente e acha que o seu estilo é melhor que o do outro. Mas qualquer estilo de vida
que não apontar para a cruz do Senhor jamais poderá te levar ao Cristo glorificado. Porque também está escrito lá em 1 Pedro 4,13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo, o qual, antes de sermos convidados a compartilhar da glória do Senhor, nós somos convidados a compartilhar do seu sofrimento. Mas e quanto a nós, como cristãos, que nos dizemos o quanto temos sofrido pelo verdadeiro Evangelho de Cristo? Essa palavra, ela pode parecer um pouco dura, mas eu quero dizer para vocês que quando eu estava preparando essa ministração, o Senhor gerou vida dentro de mim. E quando eu fui convidado para ministrar a igreja do Senhor, quando eu estava no meu particular com o Senhor, no meu quarto, falando com o Senhor sobre essa mensagem, o Senhor disse para mim: assim como eu produzi vida em você, eu vou produzir vida na minha igreja. Aleluias! A vida do Senhor Jesus para você nesta noite. Aleluias! E usando as palavras da nossa pastora Lana, o maior interessado que você deserte é o inferno. Mas eu quero complementar as palavras da nossa pastora e dizer que, da mesma forma, o maior interessado que você esteja dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, seguindo um outro evangelho qualquer, também é o inferno. Porque negar a si mesmo dói, mas faz parte do processo. E uma coisa é certa: ou nós negamos a nós mesmos, ou nós negamos a Cristo. Quem é que nós iremos negar? Você pode dar uma glória a Deus? Aleluias. Ou nós sofremos na direção de Deus, ou nós sofremos fora da direção de Deus, porque faz parte do processo. E quem foge do processo, sofre 2 vezes, ou sofre 3, ou sofre 4. Eu acho que eu sou especialista em fugir do processo. Então eu posso falar com vocês sobre isso. Mas eu louvo a Deus, porque eu não fujo mais. Eu louvo a Deus porque nós temos uma igreja que nos abraça. Que independente da forma que estamos, a igreja Cidade de Refúgio tem abraçado os seus membros e tem nos ensinado a passar pelo processo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu percebo que nós escolhemos um outro evangelho qualquer quando nós fugimos do chamado de Deus e nos escondemos dentro da própria igreja. Porque eu não sei se você sabe, mas um dos lugares onde é mais fácil se esconder dos propósitos de Deus é dentro da própria igreja. Eu já fiz isso. Quantas vezes eu me mostrei disponível para tantas coisas, mas eu fugia do verdadeiro chamado e propósito de Deus na minha vida. E nós também escolhemos um evangelho qualquer quando nós desobedecemos as nossas lideranças, desobedecemos as nossas pastoras para agir segundo as nossas leis, segundo aquilo que nós achamos certo para nós, colocando as nossas leis acima do evangelho, acima daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E vocês sabem o que a Bíblia diz sobre nós respeitarmos as nossas lideranças, os nossos pastores? Olha o que o escritor aos Hebreus nos disse, no capítulo 13, versículo 17, na Bíblia, Nova Versão Viva. Obedeçam aos vossos líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês, e Deus julgará se eles fazem isso bem. Deem-lhes motivos para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria, e não com tristeza, pois nesse caso, vocês também sofrerão com isso. Aleluias. Quando eu li essa versão, eu estou apaixonado por essa Bíblia.
mas eu não encontrei ela em papel, só encontrei ela digital. Mas eu estou apaixonado pela compreensão que ela nos traz. Eu me lembro que nos últimos processos que eu passei, que as nossas pastoras, Aline e Paloma, me acompanharam, teve um dia, não sei se a pastora Aline lembra, que eu mandei um áudio e falei, pastora, eu vou chutar o pau da barraca. Eu cansei. Se a senhora, minha pastora, quiser guardar as minhas costas, a senhora guarda, mas eu vou chutar o pau da barraca. Aí vim para a igreja, vim todo armado. Aí quando eu encontrei com a pastora, ela segurou no meu ombro forte, olhou assim no meu olho e disse, filho, você não vai fazer nada. O Senhor me disse que vai resolver tudo. Eu desmontei. Aleluias. E eu tenho certeza, pastora, que se eu não tivesse ouvido as senhoras, eu não estaria aqui hoje. Mas Deus é bom e nos deu lideranças com olhos espirituais. É tempo de nós honrarmos os nossos líderes. É tempo de nós honrarmos as nossas pastoras e os nossos pastores, igreja. Aleluias. Mas nós também escolhemos um outro evangelho qualquer, quando nós fazemos as coisas de Deus, como dá para fazer. Aquele pensamento demoníaco de que, é para Deus, então como der para fazer, a gente faz. Nós escolhemos um outro evangelho qualquer quando nós não calculamos o preço e fazemos simplesmente como dá para fazer. Enquanto nós temos, não muito longe de nós, mas entranhado em nós, uma igreja que preza pela excelência, que faz tudo com excelência. Glória a Deus. E nós também, Raquel, trocamos de evangelho, escolhemos um evangelho qualquer quando nós buscamos fama, popularidade e buscamos mais seguidores para as nossas redes sociais do que seguidores para Cristo. Meu Deus! As pessoas estão desesperadas querendo seguidores. Eu tenho mais que você, eu tenho não sei quantos mil. Meu Deus do céu! E a igreja? E Cristo? Eu não sei qual é a melhor rede social para você, mas nenhuma delas será melhor que Cristo Jesus. Aleluias! Nenhuma delas. Vamos buscar seguidores para Cristo. E nós também seguimos um outro evangelho. Escolhemos um outro evangelho qualquer, quando sabemos que não devemos cobiçar o homem ou a mulher alheia, e ainda assim nós cobiçamos, temos um caso, entramos na igreja, damos glória a Deus, trocamos olhares e ainda achamos que Deus tem que receber a nossa adoração. Apertou um pouco? Aleluias. Esses dias eu vi numa rede social uma postagem, não sei se a pessoa está aqui, e a pessoa postou uma foto, uma pose lá, tentando realçar algumas coisas, não sei, e a legenda da foto dessa pessoa que se diz cristão, que faz questão nos seus hashtags lá de colocar cristão isso, cristão aquilo, aí estava escrito, meu corpo, minhas regras. Pastor Andréia, eu não sei quando foi que ele se esqueceu, ou quando foi que muitos de nós nos esquecemos, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Meu Deus, quantas postagens indevidas no meio cristão, que não promovem salvação, que não denunciam o verdadeiro evangelho de Cristo. Aleluias. Quantos aqui já ouviram esse versículo que diz que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Acho que a maioria, né? Mas eu vou ler para você o que diz o versículo todo. Ele está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluias! Nós não estamos emprestando o nosso corpo para que o Espírito Santo habite nele um pouquinho e saia. O nosso corpo não é nosso, nós pertencemos a Deus. Aleluias! As nossas debilidades emocionais precisam ser curadas, precisam ser tratadas. Não tem como nós seguirmos o verdadeiro Evangelho de Cristo se não tratarmos das nossas debilidades emocionais. E disso eu também entendo bem. Quem está pertinho de mim sabe. Eu já fui considerado indigno. Já fui. Eu já fui considerado a escória. Já fui. Eu já fui considerado a vergonha do Evangelho que eu vos prego nesta noite. Aleluias. Quantos aqui em algum momento não foram? Não é verdade? Quantos aqui não têm as suas histórias? É verdade, nós já fomos e alguns ainda nos têm por excluídos, por povo rejeitado, por povo improvável. Muitas pessoas ainda nos têm por fornicadores, por pervertidos. E muitas vezes nós fomos vítimas de um sistema opressor, vítimas de rejeição, vítimas de traição. E nesse momento acontece algo muito complicado, que eu quero falar com vocês com muito temor e muito tremor. Porque quando nós chegamos assim, numa igreja que nos acolhe, que nos abraça, é automático, Deus abençoe, é automático nós sermos tomados por uma euforia desenfreada. Poxa, agora eu sou aceito, aleluias, agora eu posso, agora eu estou podendo. A gente não está podendo nada, meus amados. Porque nesse momento a gente acha que pode fazer bagunça. A gente acha que dá para mudar o Evangelho. Olha só, a gente chega aqui, encontra uma igreja que nos prega o verdadeiro Evangelho de Cristo, e nós, acho que a gente dá uma de louco, não sei, e a gente começa a achar que pode mudar o Evangelho, de uma forma que o Evangelho venha a massagear o seu ego ferido, a massagear a sua dor de nunca ter tido um relacionamento saudável e curado, e nós fazemos o quê? Trazemos o mundo para dentro da igreja. Aleluias. Meu Deus do céu. Igual diz a nossa pastora. Aleluias. E aí a gente quer mostrar para todo mundo que a gente está podendo, que agora eu posso. Aí cada semana você pode um diferente, né? Mas eu quero que vocês saibam que a intenção de Deus em relação ao mundo não é trazê-lo para dentro da igreja. A intenção de Deus é salvar o mundo e não embelezar ele com uma roupagem evangélica. Porque eu sou o Daniel, com esse traje. Se me convidarem para a praia e eu estiver com um traje de banho, eu ainda vou ser o Daniel. Se me convidarem para uma festa de gala e eu estiver com um traje de gala, eu ainda serei o Daniel. Sabe essas maquiagens que estão na moda agora? Eu nem sei o nome, que o povo transforma totalmente o outro. Se fizerem isso comigo e colocarem qualquer personagem que for no meu rosto, ainda assim eu serei o Daniel. Mas o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele nos transforma, não é o exterior, não é pela roupagem, ele nos transforma o interior, ele é de dentro para fora, aleluias. E quando nós estamos seguindo o verdadeiro Evangelho, sendo transformados pelo verdadeiro Evangelho, não importa a roupa que eu estarei, não importa a roupa que você estará, porque o que as pessoas enxergarão em você é Cristo. Aleluias! As pessoas precisam enxergar em nós Jesus Cristo.
Glórias a Deus. Até que chegue o dia em que a gente venha falar como o apóstolo Paulo falou brilhantemente: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias! Mas talvez você possa ter sido vítima. Eu, diversas vezes, eu me senti vítima. Mas Deus falou para mim no meu quarto de oração, por esses dias, que Ele nunca nos viu como vítima. E eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Como assim, Danilo? Eu fui vítima de tantas coisas, não fui? Vocês não foram vítimas de várias coisas? Mas como Deus não nos vê como vítima? Eu falei, Senhor, como, Senhor, me explica isso para que eu possa falar para a tua igreja. E o Senhor me disse, fala para a minha igreja, que eu não os vejo como vítima, porque eu vejo eles como alvo. Aleluia! Sabe o que Deus está querendo dizer para nossas vidas? Que Ele não nos tem como vítima, mas que nós somos alvos do grande amor de Deus, manifesto através de Jesus Cristo. Aleluias! Marcos, você não é vítima, você é alvo do amor de Deus. Pastor Andréia, a senhora não é vítima, a senhora é alvo do amor de Deus. Aleluias! Pessoal da comunicação, do áudio, vídeo, vocês não são vítima, vocês são alvo do amor de Deus. Você pode glorificar o Senhor, você pode exaltar aquele que te tem como alvo. Aleluias! A palavra de Deus lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. Já pararam para pensar nesse amor? Meu Deus! Inutilmente eu poderia tentar decifrá-lo, mas eu jamais conseguiria. Ele é imensurável, não tem como mensurá-lo, não tem como nós compreendermos através do nosso intelecto. É impossível, porque Ele é um amor imensurável. Porque Ele é um amor que eu e você jamais provaremos de outro alguém. Simplesmente pelo fato de que este amor que nós não conseguimos compreender, ele é a própria manifestação da graça de Deus. Ele é a própria manifestação do favor imerecido que nos alcançou. Quantos foram alcançados por este amor? Aleluias. Não somos mais indignos, porque agora a graça nos alcançou. Não somos mais rejeitados, porque agora a graça nos alcançou. Não somos mais excluídos, não estamos mais marginalizados, porque a graça do Senhor nos alcançou. Glórias a Deus. Aleluias. Chega a ser espantoso para mim imaginar que Deus, gente, Deus, vocês têm noção? Deus nos quer para Ele. Meu Deus do céu, nós éramos ainda tidos como inimigos de Deus, e ainda assim Ele nos amou. Consegue entender, Débora, que amor é esse? Débora, você também é alvo do amor de Deus. Aleluias. Nós somos alvos deste grande amor, mas esse grande amor, para nós vivermos a sua plenitude, a sua completude, nós precisamos estarmos inseridos no Evangelho de Cristo. E eu peço muito ao Senhor que Ele nos abra o entendimento para essa realidade, para esta verdade. E que Ele também abra o nosso entendimento para a necessidade de sermos homens e mulheres maduros na fé. E eu quero te dizer que o amadurecimento não vem com risadas. Porque amadurecer dói. Meu Deus. Eu não estou falando de uma pessoa que vira a cara para a gente, ou que passa para a gente com o nariz empinadinho, não. Eu estou falando de lutas que doem na alma. De dores que parece que fazem o nosso corpo sentir o que a alma está gritando, gemendo.
Mudar o nosso caráter dói e dói demais. Quebrar os nossos paradigmas dói demais. Renunciar o nosso eu, meu Deus, como dói. Abandonar as velhas práticas do homem antigo, velho, que precisa morrer, dói demais. Morrer dói. E não tem como nós seguirmos o verdadeiro evangelho de Cristo se não morrer o velho homem. Gente, participar do cortejo do próprio eu é difícil demais. Dava vontade às vezes de chegar e falar assim: ressuscita! Eu quero você de volta. Mas não, fica lá, morre, porque agora nós queremos o novo de Deus, amém? E a minha intenção nessa noite, o desejo do meu coração, não é que você identifique propriamente dito o Evangelho de Cristo. Porque verdadeiramente nós temos pastores, homens e mulheres, que nos apontam o tempo todo, que nos revelam o tempo todo o que é o Evangelho de Cristo. Mas a minha intenção nesta noite é que de fato você consiga identificar tudo, absolutamente tudo em sua vida que denuncie que você está seguindo um outro evangelho qualquer, que não o de Cristo. Porque o evangelho nunca foi e nunca será conveniência, muito menos privilégios. O evangelho nunca foi e nunca será conveniência, muito menos privilégios. Porque o evangelho de Cristo, ele nos exige renúncias. Glória a Deus. Gente, a minha voz estava ótima, mas agora está secando tudo. O evangelho, ele nos exige renúncia. E se eu perguntar para vocês, quantos aqui querem ter a glória do Senhor? Você pode levantar a mão se você quer a glória do Senhor? 100% da igreja quer, não é verdade? Mas há um preço a ser pago para ter essa glória. E eu tenho descoberto, a duras penas, que há um preço maior ainda para nós carregarmos essa glória. Porque uma coisa é a gente vir na igreja e provar e ter a glória do Senhor ali, mas outra coisa é nós carregarmos a glória do Senhor por onde quer que formos. É a glória do Senhor dentro da igreja, é a glória do Senhor no ônibus, é a glória do Senhor no nosso carro, é a glória do Senhor em nosso trabalho, é a glória do Senhor na nossa faculdade, é a glória do Senhor na roda dos nossos amigos, é a glória do Senhor no meio da nossa família, é a glória do Senhor. E realmente, nós não a merecemos. Mas ainda assim o Senhor achou por bem compartilhar a sua glória com a gente. Isso é lindo. Isso é esplendoroso, porque o Senhor, sendo quem Ele é, maravilhoso como Ele é, grande como Ele é, toda a glória pertence a Ele. E ainda assim Ele fala: meus filhos, eu divido ela com vocês. Quantos querem a glória do Senhor? Aleluias. Mas nós temos vivido tempos difíceis. Oh, meu Deus. Existem aqueles que realmente são guiados e levados por esses falsos evangelhos, por um evangelho qualquer, que se dão conta, mas não querem mudar. Não sei se por vergonha ou por achar que é difícil demais. Mas existem também aqueles que sofrem arduamente, porque tentam fazer e não conseguem. E nos tempos atuais tem tido muita confusão, é muita perturbação, querendo nos desviar do foco. Mas nos tempos atuais, e o Senhor tem dito muito isso para mim, que nesse último tempo, antes da igreja do Senhor ser arrebatada, nós precisamos de uma bússola. De uma bússola que nos leve para o centro da vontade do Senhor, que nos leve para o caminho certo. E quando o Senhor falou isso para mim, eu fui buscar o significado de bússola. Vocês conhecem uma bússola? Eu sempre pensei, a bússola serve para direcionar, para nos mostrar o caminho, né?
Estamos no norte, no sul, no leste, oeste. E aí, quando eu fui pesquisar o significado, eu não sei se o Senhor colocou esse significado na hora que eu abri a internet, ou se a pessoa que achou esse significado estava totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou assim, ó, no dia 4 de dezembro de 2019, meu filho Daniel vai precisar dessa palavra, então escreve aí o significado de bússola. E olha só o significado que eu encontrei. Bússola tem como finalidade orientar a travessia ou navegação por um caminho seguro até a direção desejada. A bússola também serve para indicar uma necessidade de mudança de direção ou o lugar para onde se deseja voltar. Meu Deus! Aí eu pude compreender. E eu falei, Senhor, mas qual é essa bússola para os dias atuais? Porque constantemente nós somos levados a situações que tentam nos fazer mudar de direção, mudar de rota, por situações que fazem a gente estar olhando para Cristo e de repente Cristo some, a gente começa a olhar para o outro lado e muda de direção. Qual é essa bússola? E o Senhor me disse, a bússola que a minha igreja precisa para esse último tempo é a cruz de Cristo. Somente a cruz poderá nos apontar para o Cristo glorificado. Aleluias! Glórias a Deus! O próprio Senhor Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Onde quer que estejamos, a situação que for, a circunstância que for, onde tudo possa parecer perdido, onde tudo possa parecer confuso. Sabe, Tiago, aqueles momentos em que nós ficamos sem esperança, sem direção, nós não sabemos mais para onde ir, somente a cruz de Cristo poderá nos apontar para a sua glória. Aleluias! É a cruz, a nossa bússola para esses tempos complicados. Porque se há Cristo glorificado, é porque houve uma cruz. Aleluias! O Senhor está produzindo vida para nós. Aleluias! Que a partir dessa noite você possa realmente identificar tudo que denuncia que você está seguindo qualquer coisa menos a Cristo. E partindo para encerrar essa mensagem, aleluia! Eu quero terminar esta ministração com as palavras de Paulo, mas agora palavras que ele disse para a igreja de Corinto. E que essas palavras, meu irmão, te sirva de alento, te sirva de esperança, te sirva de apoio, te sirva de incentivo. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, aleluias, olha como ele chama as nossas dores, olha como ele chama aquilo que para a gente parece que é o fim, aleluias, leve e momentânea tribulação, produzirá para nós um peso eterno de glória muito excelente. Oh, aleluias! Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais, elas são passageiras. Mas as que não se veem, essas são eternas. Aleluias! Você consegue aplaudir ao Senhor? Aleluias! Glórias ao nome do Senhor!
Não importa a situação, não importa o que tem te levado para um evangelho qualquer nesta noite, o Senhor te convida a voltar para a cruz que te aponta para o verdadeiro evangelho de Cristo. Não há cura sem a cruz, não há transformação sem a cruz, não há igreja sem a cruz, não existiria nós sem a cruz. Que venhamos hoje a escolher a cruz que nos aponta para o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas que acima de tudo, venhamos a lançar fora de uma vez por todas, tudo aquilo que possa representar que estamos seguindo um evangelho qualquer. E que o nosso Deus, maravilhoso e eterno Deus, Ele possa nos abençoar, através do seu Santo Espírito, segundo o verdadeiro evangelho de Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe infinitamente, e que assim como eu estou mais vivo, vocês também possam estar mais vivos através dessa palavra, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.